Fala galerinha, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar o capítulo 26. Vamos ver a página aqui, página 13. A gente vai ver Direct and Indirect Speech. Então, vamos recordar o que é discurso direto e discurso indireto, tá bom? Discurso direto é quando, por exemplo, a gente tem que representar a fala exata de uma personagem ou de uma pessoa, tá? Então você representa a fala da pessoa da mesma forma que ela falou. Isso é discurso direto, tá? Então, por exemplo, ontem eu cheguei para alguém e falei: nossa, hoje está tão quente, tá? Então a pessoa no outro dia chegou e falou: ontem Rony disse: nossa, está tão quente. Então a pessoa pegou a fala que eu disse diretamente, tá? Exatamente a fala que eu disse e reproduziu. Então isso é chamado de discurso direto. O discurso indireto é quando acontece o seguinte: é quando eu pego com as minhas palavras e dou a explicação, né? Eu explico a forma que a outra pessoa falou. Então, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Eu disse ontem, né, que já estou fazendo o discurso indireto. Então vamos dizer que alguém ouviu eu falando isso e vai falar assim: Rony disse que estava muito quente ontem, tá? Então notem que quando a gente faz a transposição do discurso direto para o indireto, os verbos mudam, tá? Eles vão para o passado, assim como os advérbios também vão para o passado. E mais uma classe gramatical que muda também é o pronome. O pronome também muda. Se eu falo eu, quando uma pessoa vai reproduzir a minha fala, ela diz você, ou, perdão, ele ou ela. Tá bom? Então vamos olhar aqui em inglês, nós temos alguns exemplos. Look at the images below. Então vamos olhar as imagens abaixo. I'm feeling ill. Where's Tom? He said he was feeling ill. Tá? Então, por exemplo, nesse momento, o Tom estava se sentindo mal. Tá? Então, o que ele fala? I'm feeling ill. Tá? E o menino lá atrás prestou atenção no que ele falou. Aí nós temos a professora fazendo a chamada. Where's Tom? Cadê o Tom? He said he was feeling ill. Ele disse que ele estava se sentindo doente. Bom, então aqui, na verdade, ele representou a fala do outro, né, do Tom, só que com as palavras dele. Ó. Ele disse que ele estava se sentindo mal. Tá bom? Aqui nós temos mais um exemplo, tá? I don't like hamburgers. I'm sorry, but my daughter doesn't like hamburgers. Então aqui, ó, como é uma verdade, tá? Então é por isso que aqui veio com o doesn't, tá? Doesn't like. Ó, sinto muito, mas minha filha não gosta de hambúrgueres. Então ela reproduziu o que a filha falou. Olha, eu não gosto de hambúrgueres. Então me desculpa, mas minha filha não gosta de hambúrgueres. Bom? Então nós temos aqui a explicação. Direct and indirect speech. To change a sentence from direct to indirect speech, we use a reporting verb like say or tell. Então, para a gente passar uma frase do discurso direto para o discurso indireto, nós vamos ter que usar os verbos say ou tell. Tá? If this verb is in the present tense, it's easy. Se esse verbo estiver no presente, é fácil. We just put, she says, ela diz. And then the sentence, see below. Oh, I like ice cream. She says she likes ice cream. Quer dizer, então, ela diz que ela gosta de sorvete, tá? We don't need to change the tense, but we do need to change the person.
A gente não precisa mudar o tempo, mas a gente precisa mudar a pessoa. De I para he ou para she. Então aqui a gente mudou, né? I para she, tá? And from my to his or her. Beleza? Moreover, if the reporting verbs is in the past tense, then we usually change the tenses in the reported speech. Então, se o verbo, né, estiver no passado, nós também mudaremos o tempo do discurso direto. Do discurso direto ou do discurso indireto, tá? Então vai ser assim, ó. O reported speech, she said that she liked ice cream. Então aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, a gente vai usar o that, bom, que é o que, ou não. A gente não precisa usar o that também. A gente pode usar she said that ou só she said. A gente pode omitir o that, tá? E aqui a gente tem uma explicaçãozinha, vamos ver o que eles vão falar. Deixa eu ver aqui para colocar o som. Deixa eu ver aqui. Share computer sound. Então vamos ver o que o vídeo vai dizer. Ele deve explicar um pouquinho do reported speech, né? Ele está abriu. Vamos lá. Indirect speech questions. Então vamos ver as questões. Esse não é vídeo. Perdão. Então tira o som. Indirect speech questions. Como então a gente faz perguntas com indirect speech? Ao relatar perguntas, geralmente usamos o verbo to ask. Se a pergunta começa com interrogative pronoun, a double it word é mantida. Então, assim, se a gente começa uma frase com a double it question, né, com a double it word, ela é mantida no indirect speech. Quando a pergunta é fechada, quer dizer, quando ela tiver uma resposta de yes, no question, a gente vai usar with no indirect speech. Tá? Então vai ficar assim, ó. A pessoa falou lá, how did you learn about the job? Assim, como você aprendeu sobre o trabalho? É o discurso direto, tá? O indireto vai ficar assim, he asked me how I had learned about the job. Então, assim, ele me perguntou, tá? Como, ó, how continua, o did some, por quê? Porque aqui já não é mais uma pergunta indireta. Então, nesse caso, a gente não usa mais o sinal de interrogação. Ele não é uma interrogativa direta, ele é uma interrogativa indireta. Então, vai ficar, he asked me how I had learned, ó, aqui é did learn, é o passado. Quando a gente usar no discurso indireto, a gente tem que usar no past perfect, tá? Então, I had learned about the job. Então, ficaria assim, ele me perguntou como eu tinha aprendido sobre o emprego, tá? Mais uma direct speech. Are you a senior in college? He asked me if I was a senior in college. Aqui são perguntas com são perguntas com yes, no questions, tá? Que são aquelas perguntas que a gente vai responder yes ou no, tá bom? Então aqui, ó, você é um senior no colégio, quer dizer, você está no último ano da escola, da faculdade, né? Aí a pessoa vai dizer yes, I am, ou no, I'm not. Então nesses casos, olha, a gente vai ter que usar if. Ele me perguntou se eu era ou se eu estava no último ano da faculdade, tá? Tem aqui, ó, mais uma pergunta. Do you have any previous experience? Você tem alguma experiência anterior, prévia, né? Aí o indirect speech. He asked me if I had any previous experience. Ele me perguntou se eu tinha alguma experiência prévia, tá? Aí tem mais uma explicação. As perguntas no direct speech viram sentenças afirmativas no indirect speech,
Portanto, não se usa o verbo auxiliar antes do verbo. Isso é antes do sujeito, perdão. Isso é importante a gente lembrar, ok? E aí a gente volta para cá, porque foi exatamente o que foi explicado aqui. Reported questions. Os tempos mudam, tá? And we keep the question word. Vocês tiveram essa aula comigo no 9º ano. Eu expliquei para vocês, né? Foram até os últimos anos do 9º ano, a gente vê o reported speech, tá? A gente viu lá, então, óbvio, ninguém vai lembrar agora, né? E também ninguém é obrigado a isso, mas para a gente lembrar que nós já vimos o reported speech no 9º ano, então não é uma novidade para a gente, tá? Tense changes remain the same, então as mudanças de tempo continuam sendo as mesmas, tá? And we keep the question word, e a gente mantém a question word. Who, when, where. The very important thing is that once we tell the question to someone else, it isn't a question anymore. Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar aí é que uma vez que você faz essa pergunta para alguém, né, para outra pessoa, ela já não é mais uma pergunta. Então, o que eles querem dizer com isso? No reported speech, né, se você faz uma pergunta, né, no discurso direto, no discurso indireto, isso não vai ser mais pergunta, ele vai ser uma pergunta indireta. So, we need to change its grammar and turn into a regular positive sentence. Então, a gente vai ter que mudar, né, essa pergunta para uma frase afirmativa. Então, a gente tem: Where do you live? She asked me where I lived. Como não é mais pergunta, ele vai vir sem o verbo auxiliar, tá? Então aqui a gente tem: The direct speech is the simple present is the present simple of be. Quer dizer, o direct speech é usado, né, com o... Peraí, só um minuto. The direct speech is the present simple of be. Então, assim, aqui a gente tem o presente do verbo be, né? Tá, isso aqui, ó. What's on the news, eu acho. We make the question form of the present simple of be by inverting subject and be. Tá. Então, o que eles estão explicando? Desculpa, eu tive que ler para tentar entender, né? Quando o direct speech for, né, o simple present do verb to be, a gente vai ter que, na pergunta, inverter, tá? O sujeito com o verbo. So, we need to change them back before putting the verb into the past simple. Nós precisamos mudá-los, né, antes de colocar o verbo no simple past. To report a yes no question, então para a gente, quando você for fazer essa mudança, né, de discurso direto para indireto com perguntas com yes no question, we don't need any question word, a gente não precisa usar nenhuma question word, né, para nos ajudar. Somente with. Do you like chocolate? She asked me if I liked chocolate. Então ela me perguntou se eu gostava de chocolate. Reported requests, então pedidos com, né, reported. Could you close the window, please? Então, assim, é uma ordem, é um pedido no direct speech. Quando eu for passar para o indirect, a gente vai ter que usar o ask, tá? Então vai ficar she asked me, quer dizer, ela me pediu. Aí eu vou ter que usar o to, o infinitivo do verbo, to close the window. Ela me pediu para fechar a janela. So she asked me to close the window. Reported orders. Como vão ficar as ordens, né, do reported? When someone tells you very directly to do something,
Quando alguém te dá uma ordem para você fazer algo, not so politely, we can call this an order in English. Assim, a gente pode pedir isso dessa ordem em inglês, ó. Sit down. She told me to sit down. Sente-se. Ela disse para eu me sentar. Tá? Time expressions with reported speech. Então aqui são os tempos, né? As expressões de tempo com reported speech. Aí nós temos today, vai virar yesterday, on Monday, that day. Então geralmente são tempos passados, tá? Sometimes when we change direct speech into reported speech, we have to change the time expressions too. We don't always have to do this. However, nem sempre a gente precisa fazer isso, de trocar, né, os tempos, né, as expressões de tempo. It depends on when we heard the direct speech and when we say the reported speech. Vai depender de quando você ouviu o direct speech e quando você disse o reported speech. Então, por exemplo, if I tell someone on Monday, I say, Julie said she was leaving today. Então, olha só. I'm leaving on Monday, foi o que ela falou, tá? Quer dizer, estou indo segunda-feira. Se eu falo para alguém na segunda, eu vou dizer, Julie disse que ela está indo embora hoje, tá? Porque hoje é segunda. If I tell someone on Tuesday, se eu falar na terça, I say, Julie said she was leaving, ela estava indo embora ontem, então yesterday. If I tell someone on Wednesday, se eu falar com alguém na quarta, I say, Julie said she was leaving on Monday. Então, a partir daqui, eu já falo que ela disse que ela ia embora na segunda. If I tell someone a month later, se eu falar com alguém um mês depois, eu digo, Julie said she was leaving that day. Ela ia embora naquele dia, tá? For more explanation, examples, and a complete table of changes, access... Então tem esse endereço aqui. Eu vou parar o vídeo rapidinho para ver esse endereço aqui. Bem, voltei. A página essa aqui, My English Pages. Oops. Site Files, Grammar Lesson, Reported Speech. Muito bem. Então aqui vem a explicação que a gente tinha falado lá. Ele vem aqui, falando de diferentes tipos de frases, reporting statements, o que muda, né? Como eu falei, os tempos verbais, o pronome, lugar, as expressões de tempo e lugar, os pronomes mudam, os tempos verbais, né? Mas o que? Aqui são os exemplos das mudanças de tempo. Isso aqui é importante vocês terem colocado no caderno. O que eu vou fazer? Eu vou, então, colocar lá para vocês uma folhinha com essas informações, vão ficar lá, tá? Para vocês baixarem no curso, né? No planejador, vou deixar lá para vocês. O melhor, vou deixar no mural, tá? Então, junto com o vídeo, tá aqui, Então, o Simple Past, Simple Present vai para Simple Past, Present Progressive para o Past Progressive, né? Isso aqui é importante a gente saber, tá? Então tem aqui algumas questõezinhas, né, que a gente até já viu no 9º ano, é só a gente lembrar, tá bom? E aí eu vou deixar lá as páginas que vocês vão fazer, visto que hoje vocês vão ter prova, eu vou colocar pouca coisa lá, tá? Para vocês depois, quando as provas acabarem, a gente continua legal aqui, tá? Eu acho que apareceu, ou não sei. Eu vou dar uma olhada lá depois. Se não apareceu, não tem problema não, tá?
Mas é isso aí, deixa eu ver. É porque aparece... eu acho que... não sei, eu vou ver o vídeo novamente. Se você estiver vendo esse vídeo, é porque aquela página do Grammar Lesson apareceu primeiro, tá bom? Valeu, gente. Um beijo. Fiquem bem até a próxima aula. Tchau, tchau.